Fala, João! Salve, salve para você que está aqui acompanhando mais esse vídeo no canal Fala João Guilherme. Agradecer muito porque já estamos nos aproximando de 258 mil inscritos e a galera não para de deixar aquele like, de comentar, de compartilhar e a nossa meta 300 mil até 31 de dezembro deste ano. E do jeito que a coisa anda, eu acho que é perfeitamente possível. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho aqui com o nosso trabalho. Pessoal, a que ponto chegou a seleção brasileira, hein? Eu sou de uma época, tenho 53 anos, que o jogo da seleção brasileira literalmente parava tudo. E até alguns anos atrás, era assim, né? A seleção brasileira ela era desejada, ela era cobiçada, ela era o sonho maior dos atletas de futebol. Hoje em dia eu tenho a impressão de que o grande sonho é jogar em um grande clube da Europa. O que eu quero dizer é o seguinte, estamos no meio de uma data FIFA, mas os torcedores estão contando os dias para que volte o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a Sul-Americana, a Copa do Brasil. O torcedor fica com saudade de ver o seu time jogar. A impressão que passa é que a galera não está nem aí para a seleção brasileira. Embora os números de audiência nos jogos sejam um número interessante para os padrões atuais. E a repercussão nas redes sociais ela continua sendo muito grande. Então, isso é um medidor, é um índice que não pode ser colocado de lado. Ou seja, a seleção brasileira ela continua dando audiência. Entretanto, o envolvimento, a paixão, a emoção do torcedor em acompanhar um jogo da seleção brasileira, isso aí mudou radicalmente nos últimos anos. Há uma frieza e um distanciamento muito grande, que não começou hoje, começou há muito tempo atrás, mas que agora vem piorando cada vez mais. Eu acho que temos que criar como um divisor de águas o 7-1. Aquele jogo no Mineirão, semifinal da Copa do Mundo, dentro do Brasil, a maior derrota de uma seleção na história do futebol, dentro de casa, como aconteceu, aquilo ali mudou o rumo da seleção brasileira. A decepção do torcedor brasileiro com aquilo, e o povo brasileiro anda frustrado com muitas coisas e acaba despejando isso tudo no futebol, sobrou para a seleção brasileira. A seleção brasileira ela tem uma ferida que nunca vai cicatrizar, que é aquele 7-1. Só que antes do 7-1, já existia uma certa distância da seleção brasileira. E isso começou, no meu entender, quando jogadores começaram a sair muito cedo aqui do Brasil e foram lá para fora e quebrou-se aquele vínculo clube-seleção. Na minha época mais jovem, os meus colegas, a gente ficava conversando, e aí todo mundo dizia, pô, o futebol do Rio teve mais jogador convocado que o futebol de São Paulo, no futebol de Minas teve mais jogador convocado dessa vez do que o Rio Grande do Sul. Ah, o meu time é o time com mais jogadores na história, na seleção brasileira. Ah, nessa convocação aí tem 3 do time tal, 2 do time tal, o meu time está melhor que o seu, porque nós somos a base da seleção brasileira. Quantas vezes ouvimos o torcedor orgulhoso dizer o seguinte, o meu time é a base da seleção brasileira. Isso não existe mais. Hoje em dia, jogadores muito jovens e talentosos, antes de completar 18 anos, já são negociados. Então, hoje, o cara que jogava no Palmeiras, no Corinthians, no Vasco, no Grêmio, no Flamengo, no Santos, no Inter, no Bahia, o cara muito jovem começa a carreira dele no Real Madrid, no Barcelona, no Chelsea, na Inter de Milão,
na Juventus. Lá longe, já cria um distanciamento. Outra coisa que eu acho também que colaborou bastante, a seleção brasileira, ela não tem jogado muito no Brasil e durante anos, por causa de um contrato assinado com uma empresa que promovia os seus jogos, o Brasil não jogava no Brasil. O Brasil jogava em Singapura, o Brasil jogava em Hong Kong, o Brasil jogava na Malásia, o Brasil jogava na Conchinchina, mas aqui não jogava. Muitas vezes amistosos foram marcados na Europa, porque a maioria dos jogadores estão na Europa, então ali eles já ficavam para facilitar a logística. Isso tudo também colaborou para o afastamento do público da seleção brasileira. Após o 7-1, vieram campanhas que decepcionaram em Copa do Mundo. O Brasil foi eliminado nas quartas de final em 2018 para a Bélgica e em 2022 para a Croácia. Seleções fortes, mas que não têm um peso histórico. Não são seleções de ponta na história do futebol. É diferente você ser eliminado por uma Itália, por uma Alemanha, por uma Argentina. Não. O Brasil foi eliminado por Bélgica e Croácia. E isso tem um peso também. As administrações da CBF. Olha, nós nunca fomos um primor em termos de administração no futebol. Nem nos clubes, nem nas federações e nem na confederação. Mas enquanto estávamos vencendo, muitas coisas que aconteciam eram jogadas para debaixo do tapete e estava ganhando, está tudo bem. Assim, o Brasil, ao longo do tempo, conquistou 5 Copas do Mundo. Só que a última Copa do Mundo que conquistamos foi em 2002, há 22 anos. Tem muita gente que está assistindo esse vídeo aqui que não era nem nascida na época que o Brasil derrotou a Alemanha na final da Copa do Mundo, lá em Yokohama, no Japão, com gols de Ronaldo, fenômeno. O Brasil ganhou o pentacampeonato. De lá para cá, 2006, quartas de final. Depois fomos eliminados pela Holanda, também na Copa de 2010. 2014, nem é bom lembrar, o 7-1. 2018, 2022, eu acabei de citar. Sem contar também que nós não temos mais jogadores que são apontados como melhores do mundo, jogadores que fazem diferença, jogadores que desequilibram, ídolos que dão esperança ao torcedor. Nós não temos mais isso. Então, juntando todos esses fatores, as campanhas ruins, a gente pode dizer hoje que o torcedor brasileiro está muito distante da nossa seleção. E eu acho que só vai voltar na hora que o Brasil ganhar uma Copa. Porque o brasileiro é assim. Ele vai atrás do que está vencendo. Essa é a cultura esportiva do brasileiro. Por isso que muitos esportes, ocasionalmente, ficam em destaque na mídia. Porque o brasileiro acompanha aquele que está ganhando. Quando começa a perder, esquece. O futebol é o nosso principal esporte, já tem toda uma cultura aqui. Então, nós continuamos acompanhando o futebol, mesmo com períodos ruins como esse que estamos vivendo. Mas a seleção brasileira, por causa do 7-1 e outras coisas mais, está largada pela nossa torcida. O clima é de depressão nessa data FIFA. O Brasil enfrentará Peru e Chile nesta rodada das eliminatórias. Muitos jogadores lesionados estão fora, inclusive Vinícius Júnior, que hoje é o jogador mais badalado e de maior nome da seleção brasileira. Com isso, diminui ainda mais o interesse. Triste momento da seleção, que tem um Dorival Júnior, que está sendo bastante questionado. O Brasil vai pegar as 2 seleções que são as últimas das eliminatórias nesse momento. Tem que vencer, porque hoje o Brasil está numa situação muito ruim na classificação das eliminatórias. Se classificam 6, hein?
10 estão na disputa. Não é possível que o Brasil não vai ficar classificado para a Copa do Mundo, mas que há um desânimo total com a seleção brasileira, bem diferente do que acontece com os nossos irmãos aqui do lado. Os argentinos continuam loucos pela sua seleção, principalmente agora que voltaram a ganhar a Copa do Mundo, mas durante todo esse tempo sempre estiveram juntos com a seleção. Os uruguaios são apaixonados pela Celeste, os chilenos amam La Roja, os mexicanos param tudo para ver a seleção do México, na Colômbia a mesma coisa, uma motivação muito grande, mas aqui no Brasil não. A seleção, ela realmente, a galera não está animada. Vamos ver qual será o futuro da nossa seleção brasileira. Ganhar uma Copa do Mundo? Acho que vai demorar, hein? 2026, não somos os favoritos. Quem sabe acontece de ganhar, mas acho muito difícil. Concorda comigo? Você também não está nem aí para a seleção brasileira? Deixe o seu like, comente, compartilhe e esteja comigo sempre aqui no canal. Fala, João Guilherme. Se inscreva aí, hein? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Ei, seleção brasileira. Quem te viu e quem te vê, hein?